Vamos ver um pouquinho sobre a parametrização. Para entrar nela, a gente tem que apertar a tecla para cima e para baixo ao mesmo tempo durante alguns segundos. Vai aparecer então CD, que é o código de acesso. Se não for colocado nenhum valor, você consegue navegar na parametrização, mas não consegue alterar. Se você colocar o código 28, você consegue alterar os parâmetros do controlador, e o valor 703 você faz o reset de fábrica. Vamos falar um pouquinho então sobre a temperatura diferencial. Como a gente pode ver na animação, a gente tem um reservatório e um coletor solar. Assim que o coletor começa a esquentar, ele começa a ter então uma diferença de temperatura entre o coletor e o reservatório. A gente coloca de fábrica os valores 4 graus para ligar e 2 graus para desligar. Ou seja, quando o coletor estiver 4 graus mais quente que o reservatório, a bomba liga, circulando a água. Naturalmente, essa água fria que está vindo do reservatório começa a esfriar o coletor, e naturalmente ele começa então a ter uma diminuição na temperatura. Quando essa temperatura chega a uma diferença de somente 2 graus, significa que então que já não vale mais a pena a gente circular essa água, porque a temperatura do coletor e do reservatório já está muito próxima, e o sistema desliga. Ele fica ligando e desligando a bomba para circular a água até a temperatura do reservatório atingir o valor que você colocou no set point. P0 é a temperatura de anticongelamento dos coletores. A gente sabe que a água não pode congelar dentro do coletor, senão pode prejudicar o mesmo. Então, quando chega em 2 graus, o sistema bombeia a água do reservatório para dentro dos coletores, evitando que essa água congele lá dentro. P1 é a temperatura de superaquecimento dos coletores, ou seja, se a água passar dessa temperatura, ela não é bombeada. Por exemplo, se você tem uma tubulação que suporta somente até 70 graus, você coloca um valor então nesse parâmetro menor que 70 graus. Dessa forma, se a temperatura subir demais, ele não vai jogar essa água quente para dentro do sistema e não vai estragar o sistema. P2 é superaquecimento do reservatório, ele não deixa o reservatório passar de determinada temperatura, né? P3 é superaquecimento do reservatório do apoio, pode ser o mesmo reservatório que é utilizado ou pode ser um reservatório separado. P5 é atraso no desligamento do anticongelamento, geralmente 30 segundos já é o suficiente, você tem que adequar para a sua necessidade. P6 é a função de recirculação, ela é muito utilizada em alguns lugares onde que, por exemplo, a sonda fica muito longe dos coletores, né? A gente tem que colocar a sonda o mais próximo possível do coletor, da saída do coletor, ou até mesmo no posto termômetro do coletor. Quando isso não é possível, ativa-se essa função, que então de 25 em 25 minutos ele liga por 25 segundos, empurrando a água que está quente dentro do coletor para o início do cano, ali para o início da tubulação, e dessa forma você consegue ter uma medição mais real ali da temperatura que está dentro do coletor. P7 é arrefecimento, então o arrefecimento do boiler, do reservatório, né? P8 é a bomba acionada, é o tempo de bomba acionada caso seja acionada manualmente pela tecla pump, né? Então o usuário vai lá, aperta a tecla pump até aparecer ON e ele liga a saída, né? Ela pode funcionar de 1 a 99 minutos. Isso evita que o usuário esqueça ligado. Porém, via parâmetro também tem a opção de deixar sempre ligado. Ou seja, se o usuário botar a pump para ON, ela vai ficar funcionando por tempo indeterminado, né, até ele trocar. Geralmente a gente deixa por tempo e o parâmetro de fábrica vai 300 minutos. Vamos falar um pouquinho da função do relé 2. Bem, o relé 2 ele pode vir com a função desativado, que daí ele não tem função nenhuma, não funciona. Pode ser o valor 1, que é apoio de aquecimento no caso. E a função 2, que é filtragem. Por exemplo, o cliente tem uma piscina, não tem um apoio de aquecimento, ela não tem um apoio forçado como, por exemplo, uma resistência, um apoio a gás. Ele pode utilizar essa segunda função para fazer a filtragem da piscina através de data e hora. Ou seja, você programa uma agenda de eventos de quais dias da semana e que horários você quer que filtre essa água, por exemplo. Aqui, continuando a programação do relé 2, o primeiro parâmetro é o AP0, é o tempo acionado caso o botão A/F seja colocado em ON, né?
ela pode ser programada de 1 a 600 minutos, vai de fábrica com 60 minutos. Isso também evita que o cliente esqueça o apoio ou a filtragem ligado por tempo indeterminado, né? Caso utilize apoio via aquecimento, ele pode botar o AP1 é a esterese do aquecimento, AP2 é o maior e menor setpoint do sistema. Então aqui na agenda de eventos a gente tem os eventos 1, 2, 3 e 4, né? Que são os 4 eventos que o controlador comporta. No FE1, por exemplo, no evento 1, off é desativado, 1 é de segunda a sexta, ele vai acontecer de segunda a sexta todas as semanas, 2 seria de segunda a sábado, 3 de sábado a domingo e 4 todos os dias, né? Depois a gente tem que falar qual é a função dele. 0 é totalmente desabilitado, o sistema não funciona durante aquele evento, questão do apoio e filtragem. 1, ele ocorre em função do evento, do horário e dia da semana e em função da temperatura, ou seja, você vai utilizar o valor 1 quando for usar apoio de aquecimento. Ou 2, ele só funciona em relação à agenda de eventos, que é muito utilizado com a filtragem no caso, tu não precisa se preocupar com a temperatura. Então, quando for usar o apoio, utiliza o valor 1 e quando for usar a filtragem, utiliza o valor 2. Ah, mas por que eu vou ter um evento que pode ser desativado, o 0? Bem, o 0 seria aquele caso daquele cliente que comentou contigo que não gosta do barulho da bomba ligando de noite. Então tu coloca um evento que ocorre de madrugada e você bota o valor 0, ou seja, de madrugada a bomba não liga para não fazer barulho. Isso do apoio filtragem, né? A gente estava falando de madrugada, horário, então a gente também tem que colocar no HN1 o início do evento. A gente fala que horas que o evento inicia, né? E o HF, que é o horário final, é o fim do evento, que horas que o evento termina. O equipamento também permite fazer a calibração dos sensores. Isso é utilizado, por exemplo, você precisou fazer uma emenda de um cabo de sensor, acabou ficando uma emenda muito comprida, um cabo um pouco fino, acabou tendo muita resistência nesse cabo, né? Então você acabou tendo uma leitura errada ali no sensor. Então o que você vai fazer? Vai pegar um termômetro de referência, você vai colocar junto com o sensor que você deseja calibrar, vai ver a diferença de temperatura entre eles, ali, entre o teu termômetro de referência, entre o valor que está ocorrendo no equipamento, vai fazer um menos o outro, e você vai usar essa diferença de temperatura que ocorreu no CA1, CA2 ou CA3, que seria o coletor, o sensor do coletor, do reservatório e do apoio. Feita essa calibração, feito esse ajuste, os dois sensores, tanto do termômetro de referência quanto do equipamento, vão ter a mesma indicação de leitura.